no Maracanã, deu o Flamengo sai na frente do Internacional, ganha de 1-0 e vai com vantagem pro jogo de volta no Beira-Rio. Depois da vinheta, a gente conversa um pouco mais sobre o jogo. E aí, gurizada? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O flamenguista tá feliz? Acho que o Colorado também, de certo ponto, também tá feliz. Voltou vivo do Rio de Janeiro, que eu acho que era a missão. Né? Não gostei muito do jogo, achei o jogo meio murrinho. Mas vamos falar um pouco sobre. Eu quero começar cedo com a escalação do Flamengo, tá? Eu, sinceramente, quando eu vi, eu não entendi muito bem a escalação. Porque eu não sei que tipo de jogo que o Felipe Luiz estava esperando. O Felipe, ele entra num... Ele tira completamente as cabeças pensantes do time pra colocar um time de transição e ataque a espaço, assim, e eu confessar que eu não entendi, acho que o jogo até do Flamengo provou que eu tinha um pouco de razão. Porque, cara, o jogo que o Felipe imaginou pra esse time fazer sentido era um time que iria pressionar o Flamengo lá em cima, que iria incomodar a saída do Flamengo e o Flamengo teria campo para, com bola longa do Léo Ortiz, do Alexandre, do Léo Pereira, conseguir fazer esses caras de frente, o Plata, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, romper a última linha do Inter e criar dificuldades. Mas assim, eu acho que só ele estava esperando o Inter numa postura mais agressiva. Porque, pô, na minha cabeça era meio óbvio que o Inter não ia, não ia se abrir, não ia tentar jogar contra o Flamengo dentro do Maracanã. Até porque o Inter tem um time bem pior que o Flamengo. Eu vi uma fase bem pior que a do Flamengo. Então, na minha cabeça era óbvio que o Inter não ia ir pra trocar com o Flamengo. Né? Como já não foi quando estava na fase boa, no começo do ano, onde os dois times disputavam que era o melhor do Brasil, o melhor de futebol do Brasil, o Inter não foi trocar com o Flamengo. Então, pra mim, era um pouco loucura acreditar que o Roger hoje iria trocar com o Flamengo. Então, não entendi a lógica do Felipe e isso se confirma durante o jogo. O Flamengo, durante 20 e poucos minutos até sair o gol, o Flamengo ele tem muita dificuldade de criação. Ele tem posse, ele cria acho que uma jogada no chute do Felipe do Luiz Araújo tem muita dificuldade. Ele até tenta variar pra tentar ter um pouco mais de criação, tentar ter um pouco mais de gente tá? No último terço incomodar a última linha. Ele varia muito, assim, ele saía de um 4-2-4, de base era um 4-2-4, mas muitas vezes virava um 3-2-5, com o Alexandre vindo por dentro para jogar com o Jorginho, daí ficava Léo Pereira, Léo Ortiz e Alain, Jorginho, Alexandre partindo da lateral esquerda por dentro. Aí na direita tinha o Emerson Royal, Luiz Araújo, Plata, Lino bem aberto e Bruno Henrique. Ele partia disso, às vezes virava até um 3-1-5-1, porque o Alexandre ele arrastava, ele ultrapassava essa linha de 4 do Internacional e se tornava mais um como homem, como na última linha, né? Ele fazia a companhia ali por dentro, em vez de ocupar por fora do Lino, ele ocupava por dentro ali, sendo quase um interior. Né? E o Flamengo tentou de várias maneiras tentar controlar o jogo, tentar criar situações. Em cima do Inter, pouco conseguiu. Num escanteio, o Flamengo faz 1-0 gol do Bruno Henrique. E aí é uma falha grotesca de marcação de novo do Inter, que, pô, o Inter tem dificuldade na bola aérea. Quer dizer, o Roger tem, né? Porque os trabalhos do Roger são taxados por times com uma dificuldade gigantesca em bola aérea. Isso desde o Grêmio aqui em 2015. Que os times do Roger têm essa dificuldade. E o Inter tem essa dificuldade muito grande em bola aérea. E o Bruno Henrique acaba fazendo 1-0. Eu acho que tem um mérito do Flamengo, que um dos marcadores ele é bloqueado e ele não consegue chegar a tempo nem de incomodar o Bruno Henrique que salta sozinho. Acho que era o Vitão que é bloqueado por um jogador do Flamengo. A partir dos 28, o jogo dá uma melhorada pro Flamengo. Por quê? Porque o Inter começa a se soltar um pouco. Sobe um pouquinho a marcação, sai um pouco de trás
e meio que se obriga a ter que jogar, porque tava 1-0 contra. Então ele se obriga a jogar. Aí o Flamengo melhora um pouco no jogo e cria algumas coisas, mas cria sempre na mesma lógica de transição. E aí fica a minha dúvida se o Flamengo só cria em transição porque com bola ele tem alguma dificuldade e não consegue criar, ou porque era um time taxado para fazer transições, para jogar um jogo mais direto, né? E na minha cabeça eu vou acreditar mais na segunda ideia, que era o time taxado a jogar um jogo mais direto. E por isso, por falta de criatividade no meio, por não ter tantos caras pensadores, teria essa dificuldade. O segundo tempo, eu imaginei, pô, o Inter vai ter que se abrir mais, cada vez mais, que tá perdendo o jogo, e vai ficar um jogo bom pro Flamengo. E não fica um jogo bom pro Flamengo, foi um jogo muito ruim pro Flamengo, inclusive. O Flamengo, ele piora no jogo, piora bastante no jogo. E quem começa a ter posse é o Inter. O Inter volta muito bem pro segundo tempo, controlando bem o jogo, tendo situações, não muito claras, mas tendo situações de gol. E o Flamengo meio perdido, não conseguindo sair, e isso se estende por 20 e poucos minutos. Até que o Inter cansa um pouco também fisicamente, porque no primeiro tempo o Inter marcou muito bem o Flamengo, dentro das possibilidades dele, o Inter marcou bem o Flamengo, não deixou que o Flamengo criasse 50 oportunidades. E no segundo tempo tentou pressionar, tentou fazer uma força para se empatar o jogo. A partir de uns 20 e poucos minutos, o Inter cansa, o Flamengo tem no seu banco de reservas uma consolação, porque entrou Pedro, Everton, Cebolinha e Carrascal. O Inter vai ter que colocar o Richard, vai botar Gustavo Prado, que é da base. Sim, é outra conversa de nível de jogadores que entraram. E aí o Inter começa a sentir e o Flamengo volta a ter um controle do jogo, mas de novo, assim, um controle só por ter posse, assim. O Flamengo não cria diversas chances, eu acho que ele tem duas. Uma clara com o Luiz Araújo só. Assim, então, tipo assim, é muito pouco. E também é criada num bate-rebate. Ela é fruto do acaso, quase. Então, assim, um Flamengo que sofreu muito pra furar defesas. O que eu teria feito no lugar do Felipe, tá? Eu não querendo ensinar o Felipe a fazer nada. O Roger, eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer. Acho que poderia ter melhorado um pouco mais nas transições. O Inter no primeiro tempo, principalmente, poderia ter caprichado um pouquinho mais. O Inter teve algumas situações roubadas de bola, mas poderia ter melhorado um pouquinho mais. O que eu, na situação do Roger, imaginando o jeito que eu imaginei, faria? Eu teria colocado um time de mais posse. Então eu teria botado, não achava que não estava disponível, o Carrascal, dependendo de quanto eu pudesse jogar, Pedro, teria botado Saul, tem jogadores de posse, de criatividade para junto do Jorginho e dos dois zagueiros que têm muita capacidade de construção, o Alexandro, ter caras que pensem, porque quando tu tem um time muito fechado, não adianta ter caras rompedores que vão atacar espaço o tempo inteiro. Que não é esse tipo de jogador que tu vai necessitar naquele momento. Apesar de jogadores que sabem jogar em jogo curto, jogar apoiado, jogar um jogo diferente. Pro volta no Beira-Rio, eu acho que essa escalação é muito interessante. Ela tem um princípio muito bom, porque o Inter vai ter que se tirar. O Inter tá perdendo o jogo, vai ter em casa, vai ter 50 mil no Beira-Rio, vai ser uma festa, não sei o quê. Eu acho que vai ter um princípio pro Flamengo entrar com essa escalação e ter campo. Pra hoje eu achei que fez pouco sentido. Não sei se ele optou isso por uma ideia de jogo, aquilo que ele imaginou, ou por daqui a pouco ele não tinha o Arrascaeta, o Carrascal não podia jogar, e ele optou por esse time mais acelerado. Eu, como disse, teria feito diferente, mas deu certo, o Flamengo ganhou o jogo, que era o importante, sair com vantagem no Maracanã. Matou o confronto? Longe disso, o jogo está completamente aberto, o Inter tem totais condições, inclusive o que mostrou em boa parte do segundo tempo, que tem condições de reverter o resultado. Beleza? Deixa o like aí, se inscreve, comenta o show do jogo. Tamo junto. É nóis.